E aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Vídeo novo aqui no canal e dessa vez eu vou continuar a série de resoluções aí de exercícios de programação utilizando a linguagem Kotlin. E se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever, também curtir esse vídeo, deixe seu comentário, assim você fica por dentro de todas as atualizações aqui do canal de programação. Muito bem, então no vídeo de hoje eu vou dar sequência com a linguagem de programação Kotlin. Para você que já é inscrito aqui no canal e que já acompanha há algum tempo os vídeos, você sabe que eu utilizo esse site do Exercise para realizar os exercícios de programação. Nesse site existem vários exercícios de diferentes linguagens que você pode estar utilizando para você treinar, também para você aprender ou para você afiar os seus conhecimentos. Eu vou buscar aqui pela linguagem Kotlin e eu vou escolher um dos exercícios aqui. Você vê que tem vários tipos aqui de exercícios que a gente pode escolher. Eu vou selecionar esse aqui para fazer a sequência deles. Esse é um exercício de reverse string. Então aqui tem uma introdução falando sobre este exercício, como que ele funciona. Então a ideia é que a gente consiga ler as strings, né, mostrar as strings na tela de uma maneira contrária ao que é exibido. Então nós temos aqui alguns exemplos. Para a palavra stressed, a gente quer exibir the certes. The certes é ao contrário de stressed, assim mesmo com stropes, sports e race car também tem a versão dele de trás para frente. E a gente vai resolver isso utilizando a linguagem de programação Kotlin. Então eu vou iniciar aqui no editor. Você vê que a gente já tem aqui uma função pronta. Essa função ela recebe um input como parâmetro. E o input ele é tipado do tipo string, assim como o retorno dessa função é tipada como string. Então, a partir dessas duas informações, a gente já consegue definir que a nossa função ela vai receber uma string, ou seja, vai receber um texto, e ela vai devolver outro texto para a tela. Bom, a introdução que tem aqui é a mesma introdução que tinha no exercício, na porta de entrada do exercício. E sempre antes de começar os exercícios, eu gosto de olhar para a seção de testes para poder minimamente visualizar e entender a que testes que o nosso código vai ser submetido. Então, a gente vê que aqui nós temos uma classe Reverse String Test, vai ser a classe que vai realizar os testes, e nós temos também cada uma das situações de testes aí que vão acontecer. Por exemplo, a gente vai receber a string tobor, aqui em determinado momento, né? Input, ele vai estar valendo tobor, aqui ó, tobor. É como se a gente criasse a nossa variável aqui, né? Nossa variável atribuindo o valor de tobor, e a gente quer que essa nossa função ela retorne robot, que é exatamente a versão ao contrário dessa string, printando ela de trás para frente. Como você já percebeu, a ideia é essa. Só que na introdução, nas instruções aqui, a gente não tem nenhuma ideia de como fazer isso. A gente não sabe como que a gente vai fazer para exibir isso de trás para frente de uma forma dinâmica. Aí, o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? O Kotlin, assim como outras linguagens de programação, ele possui bibliotecas, possui ferramentas que nos ajudam a resolver situações simples, situações comuns do dia a dia como essa, de inverter uma string, de printar as coisas ao contrário. E para a gente poder resolver, eu vou buscar aqui no Google mesmo, Reverse Strings Kotlin. Joguei no Google e eu já tenho alguns resultados aqui. Provavelmente vários deles aqui que eu entrar e for dar uma lida, eles vão resolver, mas eu vou dar preferência pelos resultados que são do Kotlin Lang, que é o site oficial da linguagem Kotlin, portanto lá tem toda a documentação de como que funciona as bibliotecas para resolver esses problemas, né? Porque eu cliquei no primeiro exemplo que tinha ali, a primeira referência, eu já fui levado para dentro da biblioteca stdlib, é uma biblioteca padrão do Kotlin, o standard lib. Se você trabalha com a linguagem Java, você tem uma certa familiaridade com o stdlib. E eu vou aqui para a parte do text, que é onde está aberto aqui, ó, stdlib, text, reversed. A gente chega na conclusão, olhando esse exemplo aqui, que existe uma função no Kotlin, que basta eu escrever a minha string, colocar um ponto, chamar o reversed, e via de regra deve inverter a string. Só que aqui, eu não vou fazer direto aqui, porque pode ser que dê certo, funcione, e o exercício seja concluído, mas pode ser que dê errado e fique muito difícil a gente debugar, porque aqui o nosso editor aqui do Exercise, ele espera coisas específicas, né? Eu vou chamar um editor online do Kotlin, para que eu possa brincar nesse editor, né? Utilizar as funções aí da biblioteca padrão e outras funções, para mim ter uma facilidade um pouco maior para debugar o código, né? Então vamos lá. Eu abri aqui o Playground, a gente já tem uma função main aqui.
E eu vou executar aqui um código bem simples, tá? Vou colocar o meu nome aqui, Diogo, e eu vou dar um print no meu nome. Eu quero ver se isso aqui está funcionando, ou melhor, como que isso aqui funciona. Então, eu vou vir aqui, vou dar um run, e eu devo ver aqui printado o meu nome. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquilo que a gente viu na documentação, o reversed. Eu vou chamar minha variável, vou colocar um ponto reversed, e a tendência aqui é a gente receber o nome Ogoid. O meu nome é o contrário. Então, vou chamar aqui reversed. É uma função, então abre e fecha parênteses, e eu vou colocar para rodar aqui. Perfeito. Você vê que colocou meu nome ao contrário, realmente é o que o exercício ele está propondo que a gente faça, uma função que retorne as coisas, a string ao contrário, né? Retorne o reverso da string. E olhando aqui os testes mais a fundo, aproveitando essa biblioteca, né? A gente vê que nos cenários que tem aqui, sempre é preservado a estrutura da string. Por exemplo, aqui a gente tem um nemar, que é uma palavra, né, que termina com R maiúsculo, e no reverso é para mostrar exatamente essa estrutura da string, com R maiúsculo e o resto minúsculo. Isso é fácil porque o reversed ele já faz isso para nós, ele só inverte. Mas se a gente precisasse retornar tudo em minúsculo ou tudo em maiúsculo, como que nós poderíamos fazer? Basicamente, a gente poderia fazer o uso novamente da documentação da linguagem. E o que eu vou pesquisar aqui, eu não estou dando um chute nessa minha pesquisa, na verdade eu estou usando como base outras linguagens de programação. Geralmente quando você quer transformar uma string para letras maiúsculas ou letras minúsculas, você vai usar funções tipo uppercase, lowercase. Logo, se eu buscar aqui por case, a gente vai ver que tem algumas funções aqui dentro dessa biblioteca. Tem essa função isLowercase, ela retorna um booleano, então vai dizer se aquela determinada string ela tá com tudo em caixa baixa ou não, mas não é exatamente essa que a gente quer. A gente quer uma que jogue para lowercase. Então, vou continuar buscando aqui, ó, e tem essa função lowercase. Pela cara dessa função, é exatamente ela que a gente vai precisar. E a gente tem alguns exemplos aqui sendo aplicados em uma lista. Os exemplos aplicados em uma lista eles vão servir tranquilamente para o nosso caso, que é uma string. Logo, eu vou vir aqui e vou fazer algo bem legal, eu vou concatenar essa função. Você vê que a gente já está aplicando um reversed. Só que antes de aplicar esse reversed, eu quero que a variável, o nome, ela esteja toda em caixa baixa. Então eu vou chamar aqui o lowercase. Só conferir se é exatamente lowercase. Então se eu rodar isso aqui, a tendência é que o D ele não seja mais maiúsculo, ele seja minúsculo. Vou rodar aqui, perfeito, ele funcionou. Ogoid, tudo minúsculo. E se eu quiser transformar isso para letras maiúsculas, então, assim como tem o lowercase, deve ter o uppercase aqui também. Ó, tem o uppercase aqui, exatamente uppercase, e ele vai transformar tudo para maiúsculas nos exemplos aqui. Então, só vou inverter aqui, ao invés de ser lowercase, vou colocar como uppercase, vou pôr para rodar novamente. Olha lá, meu nome está todo em maiúsculo. E assim como tem essas funções simples de caixa alta e caixa baixa, tem umas outras funções interessantes. Tem uma outra função que é a função quando a gente quer dividir uma string. A gente recebe uma string, essa string tem separadores e a gente quer dividir isso em uma lista, né? Dividir isso em um array. No JavaScript, a gente tem a função split. No PHP, a gente tem um split lá. Aqui deve ter um split, porque dá a ideia de cortar, né? Split. Então, a gente tem uma aqui, ó, split. É uma função também .split, a diferença é que essa função a gente vai passar alguns parâmetros, né? A gente consegue passar 3 parâmetros, consegue passar quem é o delimitador, então qual é o caractere que a gente está buscando nessa string para que ao ser encontrado ele divida tudo. Também tem a possibilidade de passar um segundo parâmetro que é um booleano, true ou false, para ignorar ou não ignorar o case sensitive, letras maiúsculas ou minúsculas, e tem um terceiro parâmetro que é o limit. O limit ele serve para que a gente consiga dizer quantas ocorrências, né, quantidade de ocorrências que a gente quer buscar de delimitadores para fazer esse corte na nossa string. Traduzindo, eu vou mudar um pouco esse meu nome aqui, Diogo, eu vou acrescentar uma vírgula e vou colocar o meu segundo nome. Como o meu nome é grande, eu vou acrescentar o restante do meu nome aqui para poder testar e vai ser bem útil aqui. Então eu estou aplicando o uppercase, ou seja, vai vir tudo em maiúsculo. Eu estou aplicando reversed, então vai vir exatamente essa string, mas ao contrário. E agora eu vou aplicar
A ordem aqui não importa, tá? Porque são coisas que não interferem uma nas outras. Eu vou aplicar aqui o split. Ponto split, eu vou falar quem é o nosso delimitador, né? O caractere que a gente está buscando para que ao ser encontrado ele split a nossa string. Então, como os nomes estão separados por vírgula, eu vou colocar entre aspas aqui a vírgula, informando que assim que ele encontrar uma vírgula, eu quero que ele split essa string, ou seja, ele quebra essa string em um array. Vou rodar para ver se isso aqui funcionou. Perfeito, ele funcionou, olha só. Percebe a diferença? Aqui eu tenho uma string, parece que é exatamente a mesma coisa, mas não é. Eu tenho uma string aqui, separada por vírgula. Aqui eu tenho uma lista, com itens separados por vírgula. Tanto é verdade que se eu for nessa lista e eu escolher para mostrar algum índice só, por exemplo, índice 2, e printar, olha que interessante. Ele vai mostrar para mim só o nome Alberto. Por quê? Porque ao contrário, Alberto ele acaba mudando de posição, né? Se a gente vai ver ao contrário, seria isso, né? Ribeiro, Alberto, Diogo. Aí nós temos aqui o Kirchhoff na posição 0, a gente vai ter o Ribeiro na posição 1 e o Alberto na posição 2. Então, perfeitamente ele está mostrando aqui para nós as coisas que a gente precisa saber. Bom, tem outras funções aqui, claro, tem muitas funções úteis aqui para o dia a dia do Kotlin. Essas funções aí que eu estou mostrando, elas são bem úteis quando eu utilizo no desenvolvimento de aplicativos. Uma outra função útil, bastante útil, é a trim. Essa função trim ela vai eliminar os espaços que houver antes ou no final da nossa string. Para poder demonstrar o trim, eu vou fazer uso de uma outra função, que é a função count. E nessa função count, a gente vai aplicar a função count para ver qual que é o valor. Tá? Então eu não vou mais fazer o split aqui. Eu vou copiar isso aqui, ou melhor, eu vou deixar comentado. Aí, ó, vou deixar comentado e eu vou aplicar na parte final um count aqui. Ao invés do split, eu vou aplicar um count. Esse count ele vai retornar o tamanho da string. Vou rodar. Esse tamanho da string, ele considera a vírgula, considera os espaços. Eu vou colocar alguns espaços aqui para a gente poder ver, olha só. Então agora está contando com 41 espaços, né? A partir do momento que eu vier aqui e aplicar o trim, que é uma função que remove os espaços no início e no final da string, ou seja, antes do D e depois do F, não no meio, a gente vai ver que esse número de 41 ele vai reduzir. Reduziu para 33, né? Ele excluiu alguns espaços aqui e nos deu essa contagem. Bom, a gente brincou aqui com algumas funções aí do Kotlin e já fica de dica aí a documentação. Algo que eu costumo comentar aqui nos vídeos é que eu poderia, no momento que bati o olho nesse exercício, eu poderia ter aberto aqui um Cloud Code, um ChatGPT, alguma inteligência artificial, mas no sentido de desenvolver, de aguçar os sentidos, as habilidades com as linguagens de programação, é interessante que a gente utilize a IA para potencializar coisas que a gente já sabe, tem um domínio forte, ao invés de a gente desenvolver orientado a IA. Senão a gente fica muito dependente dela. E fazer essa consulta dentro da documentação também ajuda a reforçar na memória, reforçar conceitos. Eu tive que jogar lá no Google, entrar aqui na documentação, acessar, posso acessar aqui por dentro também, né? Mas eu vi vários nomes de funções aqui, append, contains, então isso aqui também ajuda no dia a dia do desenvolvimento. Todas essas coisas que a gente acaba se deparando, coisas que a gente acaba vendo, sem dúvida somam para o nosso desenvolvimento. E agora a gente chega na parte final, vamos ver se essa nossa função ela funciona ou não funciona. Eu vou apagar aqui esse input e vou colocar um return, vou vir aqui com input.reversed aqui e vou colocar um run testes. Se der tudo certo, a gente vai ver aqui a resolução do exercício. Se der algum problema, a gente vai tentar resolver. Afinal de contas, vai ser só mais um problema. Vamos aguardar aqui a resolução dele. Tempo estimado de execução, é só um tempo estimado. Ele está rodando os testes, tem outras pessoas rodando também os testes, né? Vamos lá. Perfeito. Ele mostrou para nós aqui, ó. Todos os testes passaram. Bom trabalho, você pode continuar melhorando o seu código. E aí você tem a possibilidade aqui de ver, né, quais foram os testes. Então, uma palavra simples, né, um single word. A gente pode vir por aqui e pegar exatamente em cada um deles, né? O single word, capitalized word, enfim, vários exemplos aqui. E você viu que essa função é bem interessante, porque ela lidou com várias situações, com maiúsculas, minúsculas, sempre preservando a identidade, com caracteres especiais aí também. Pode cortar. Beleza. Seguindo em 3, 2, 1. Muito bem.
Te agradeço demais aí por ter assistido o vídeo até aqui. No vídeo de hoje, então, nós consideramos a função de Reversed Strings na linguagem Kotlin. Além disso, também vimos outras funções que estão disponíveis na biblioteca padrão do Kotlin, como de contagem, remoção de espaços. Então são funções aí bem interessantes, utilizadas muito aí no dia a dia, bem como funções aí de lowercase e uppercase. Um forte abraço a cada um de vocês, não esquece de deixar o seu like também, se inscrever aqui no canal. Nós nos vemos aí no próximo vídeo.